do canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora, olha só. Tá vendo aqui, ó? A partir de agora, direto dos estúdios Chupa Essa Manga, nós faremos a revisão do 8º ano. Preste atenção. A, B, meu, C, D, professora Marília, e H, meu. Então, a partir de agora você já sabe que vai ouvir som de onde o menino correndo, gritando, Satanás passando, mas ele passa. Você ouviu falando, né? O Satanás, ele não fica, ele, ó, vai-te embora, bicho, velho. Então, e a partir de agora essa revisãozinha pra você não chupar essa manguinha aqui, tá vendo essa manguinha aqui verde, ó? Ó, a bicha é bem verdinha, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí, Zion? Aqui o Zion aqui é meu cachorro, tá bom? O Zion, tá certo? Beleza, gente? Então, deixa eu botar aqui meu crachazinho aqui. Você sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. Final do ano, meu Deus, férias, meu Deus do céu, adoro. Vamos chupar uma manga bem docinha, olha que lindeza. Então vamos lá. Antes de mais nada, o nosso conteúdozinho programático é capítulo 12, chama-se o Reinado de Dom Pedro II, Modernização e Imigração. Capítulo 13, que continua o mesmo assunto, que é o segundo reinado. O autor só dividiu em 2 capítulos e não se assusta não. Abolição e República. E não pode esquecer o filminho do projeto Filme História, Mauá, o Imperador e o Rei. O linkzinho tá aqui, ó. Aí você, ó, direciona lá, ele tá no YouTube completo, tem que assistir. Esse filmaço aí, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo? Volta agora pra mim. Então pronto, vamos pra cá. Vamos fazer essa revisão aqui bem rapidez, só o filé. Meu Deus, eu já abarco você aqui, viu? Peraí. Vamos pra cá, peraí. Então, gente, é o seguinte. Você que é aluno da Marília, fica ligado também, viu? A revisão é pra todos os 8º, tá bom? Peraí, deixa eu só pegar aqui o material aqui pra gente trabalhar aqui. Show! Gente, segundo reinado começou em 1840. É o final do período regencial, daquelas regências, aquelas 4 regências. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência do padre Diogo Feijó, regência do Pedro Araújo Lima, aquelas 2 regências, lembra? Aí vem, meu amigo, o famoso golpe da maioridade. Você acha que foi tranquilo? Foi? Meu amigo, foi violento e fraudulento. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E você sabe que esse golpe foi arquitetado pelos liberais, aqueles liberais, né, que se opunham ao governo conservador do último regente, Pedro Araújo Lima. Chupa essa manga! Então, o primeiro-ministro nomeado por Dom Pedro II era formado por políticos liberais. E aí essa galerinha não contava com o apoio da Câmara dos Deputados. Isso, de uma certa forma, dificultou, tá certo? Dificultou a ação do Poder Executivo. Aí, meu amigo, para eliminar esse obstáculo, tá certo? O imperador dissolveu a Câmara, olha as arbitrariedades do Império, tá certo? E convocou novas eleições. Só que tem um detalhe, meu amigo. Num tempo como aquele, do Brasil Imperial, essas eleições, tu acha que foi assim, ó, peraí, deixa eu... Não, vai ser relax, vai ser tranquilo demais. Olha a manga verde chegando, meu amigo, foi violentíssimo e fraudulento, porque ele não queria problem. Sacou aí? Então pronto. Ó, só lembrando aqui para aquelas minhas alunas, ó, meu nome é Jean, ó, tá vendo aqui? Deixa eu botar bem pertinho, ó. Ela sabe com quem eu tô falando, ó, tá vendo aqui, ó? Jean, adoro. Então vamos lá. Então, continuando o nosso assunto, vamos destacar aqui uma coisa também interessantíssima também. Entre as revoltas que ocorreram no período regencial, tá certo? Que não se enquadravam em elas, é interessante que aquelas revoltas, elas não se enquadravam numa moldura única, tá certo?
Elas, na verdade, tinham a ver com as próprias dificuldades da vida do cotidiano, a vida cotidiana dos caras. E incerteza na organização, muita incerteza na organização política, mas cada uma delas, tá certo? Resultou de realidades específicas, tá certo? Provinciais e locais. Por isso que cada um aconteceu em vários lugares. Mas uma coisa é certa: essa moldura única que eu acabei de citar, tá certo? Essa moldura única, mesma moldura, certo? Tá certo? Essas revoltas desse período, ela se refere, na verdade, à oposição ao centralismo político. Lembrou regência, lembrou governo imperial, já lembra o centralismo político. Então os caras se opuseram, eles não aceitaram, eles se opuseram. Olha a manga verde, tem que ficar ligada nessa. Adoro. Então eles se opuseram ao centralismo político, tá certo? Agora, o assunto macro da prova, tá certo? Tem a ver com a história do trabalho escravo. Gente, é uma coisa interessante também que aconteceu diante quando foi aprovada aquela série de leis. Aí eu quero que você fique ligado primeiramente naquela série de leis, certo? Vamos destacar aquelas leis. Eu quero que você entenda que tinha aquela famosa Lei Feijó, que ficou conhecida como aquela lei para inglês ver. Ela era uma lei que proibia o tráfico. Mas como ela não saiu do papel, ela ficou conhecida como uma lei para inglês ver. A Lei Feijó de 1831. Você não precisa decorar a data, você já sabe disso. História não é show do milhão. Tá bom? Ok? Aí apareceu aquela famosa Lei Bill Aberdeen, em 1845. Que autorizou ao governo inglês, já, pelo amor de Deus, a prender ou prender, como você achar melhor, navios negreiros. Com destino a quem? Ao Brasil, porque o Brasil era o único país que ainda tinha trabalho escravo. Aí, ó, a Inglaterra passou 5 anos prendendo traficante, afundando navio de traficante, trazendo altíssimos prejuízos ao tráfico no Brasil. Aí vem a famosa Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E aí ela proíbe, essa não é a lei para inglês ver, essa lei, ela proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. E aí quando começa o processo de finalização da escravidão no Brasil, só é em 1871 que a Lei Visconde do Rio Branco, é o Paranhos do filme, o Paranhos, aquele amigo do Mauá, que ingressou com ele na maçonaria. Você sabe que muitas coisas foram positivas pro lado do Irineu depois que ele entrou na maçonaria. Fica ligado. Mas o nome popular dela é a Lei do Ventre Livre. Então só quem era livre era o ventre. A dona do ventre, que era a mãe, não era livre. Também era conhecido como a Lei dos Nascituros. Meu Deus, Janque, pelo amor de Deus, que nome é esse, nascituros? É aqueles que ainda vão nascer, pelo amor de Deus, né, gente? Só Jesus, né? E aí temos uma outra lei, que é de 1885, que é a Lei Saraiva-Cotegipe, popularmente conhecida como o quê? Como é o nome? Lei dos Sexagenários, que ela passa a libertar os escravos, declarava livres, tá certo? Os escravos com mais de 60 anos, mediante indenização paga pelo governo. Mas você sabe que a vida média do escravo era muito baixa. Conhecido como a Lei da Gargalhada Nacional. Era uma piada. Até chegar, gente, a famosa Lei Áurea, a lei número 3.000, deixa eu ver, número 3.353, do dia 13 de maio de 1888. Você lembra que Fortaleza tem a Avenida 13 de Maio? Oh, meu Deus, é homenagem a essa lei. A lei assinada pela Princesa Isabel. Então, a Lei Áurea, ou Lei de Ouro, refere-se ao caráter glorioso que a lei tem. Meu Deus do céu. Ela vai por fim, tá certo? Essa forma desumana de exploração do trabalho. Você lembra quando Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, que vai se tornar o Visconde de Mauá, quando ele diz
que não vejo a hora, falando com aquele Visconde de Feitosa, não vejo a hora de acabar com essa aberração, que era a escravidão que ele estava falando. Aí aquele Visconde de Feitosa vai girando e olha para o símbolo do império, o brasão do império. Ele diz: acabar com a escravidão é acabar com o império. É por isso que uma das 3 questões que finalizam a escravidão, uma das 3 questões que finalizam o império no Brasil, que é o segundo reinado, o segundo império no Brasil, é a questão abolicionista. Já que eu entrei nesse assunto, a outra questão é a questão militar, em virtude da Guerra do Paraguai. Jean, qual é a tríplice que lutou contra o Paraguai? Qual foi a dica que eu dei para chupar uma manga doce? Como é o nome da primeira economia do Brasil pré-colonial que vocês estudaram no finalzinho do 7º ano? Pau-Brasil. Quem lutou contra o Paraguai, P de pau-Brasil, ó, Paraguai, A, Argentina, O, Uruguai e Brasil. Meu filho, se você errar, olha, tá aqui pra você, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui pra você. A velha manga verde, tá certo? Aqui só com sal, meu filho, que ela entra, viu? Vai deixar a bichinha aqui, que ela tá só no teste. Agora vamos lá. Mas aí eu não posso esquecer que o 25 de março de 1884, tá certo? Onde a antiga vila de Acarape, hoje Redenção, José do Patrocínio, compareceu àquela solenidade, e no mês de maio, a cidade de Fortaleza, a capital da província do Ceará, tá certo? Também aderiu ao movimento, e em setembro foi a vez de Mossoró, do Rio Grande do Norte. O Ceará passou a comemorar no dia 25 de março, por conta da data de 1884, tá certo? E aí o Ceará comemorou pela 6ª vez esse ano de 2017 mais um feriado. Graças a uma emenda constitucional número 73 da Assembleia Legislativa, em dezembro de 2011, o dia tornou-se uma data magna para o Estado. Fazendo alusão ao quê? Fazendo alusão ao quê? Ao fim da escravidão no Ceará. 4 anos antes da famosa Lei Áurea da Princesa Isabel. Chupa essa manga. E você sabe, que você aprendeu comigo, que a mão de obra escrava só estava em 2 atividades no Ceará: na agricultura do algodão, ou como escravos domésticos. De novo, na agricultura do algodão, ou como escravos domésticos. Como eu toquei naquela historinha lá da Guerra do Paraguai, deixa eu falar só outra coisinha. O governo imperial, tá certo? Enviou escravos para a Guerra do Paraguai, para lutar a favor do Brasil. Que marmota! Chupa essa manga verde aí, menino. Mas aí a promessa, entre as várias promessas do imperador, foi a seguinte: presta atenção. Porque se ele fosse, e se ele voltasse, se ele retornasse, esse voluntário da pátria, voluntário, voluntário da pátria, tá certo? Lutando lá naquela Guerra do Paraguai, que foi de 1864 até 1870, pense. Então, a sua família teria direito à liberdade, teria direito à cidadania. Quando ele volta, ele encontra a família no tronco, apanhando no tronco. Um dos símbolos de tortura, você aprendeu comigo isso. Então negaram a cidadania aos familiares cativos. Ele chega desesperado, lutou, quase morre na guerra, e com a promessa que a sua família seria também cidadã livre, como ele se tornou, porque conseguiu voltar. Não, foi negada a cidadania aos familiares dos cativos. Meu Deus, quanta ironia, quanta injustiça. Tá certo? Beleza? Agora, gente, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de... Olha a briga aqui entre as duas, olha a briga entre as duas, a manga verde e a manga doce, bem docinha. Presta atenção, olha a ironia aqui, presta atenção. No Brasil, gente, no século XIX, então, pode ser identificado, tá certo? A partir da análise do vestuário, presta atenção,
que o negro só se diferenciava do liberto, o negro escravo do liberto, se ele usasse no pé sapatos. Tá certo? Então isso é o que diferenciava. O uso de sapatos é um importante elemento que diferenciava, socialmente falando, que fazia parte do vestuário, o sapato, certo? Entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. Você viu isso no filme, no início, o tio do Irineu levando ele dizendo assim, ó: todo negro sem sapato é escravo. Aí ele até diz assim para ele, o tio dele: logo você vai arrumar um dinheirinho e vai comprar o seu. Quando ele tem aquela conversa com aquele negro lá que ele cuidava, que usava aquela máscara de ferro, o que é que ele diz? Nunca terei um escravo. Você viu no filme? Eu espero que você tenha visto. Veja de novo, viu? Tá bom? Então, gente, eu não posso esquecer também que o segundo reinado, ele era sustentado por uma economia, tá certo? Que se tornou a maior economia da história dessa nação, até uma boa parte da história republicana que você vai estudar no 9º ano com a excelentíssima senhora e professora Marília, tá certo? É o café, não é a manga. Aqui é a minha manga, presta atenção. É o café. Só que aí, gente, esse café que sustentou financeiramente o Brasil durante todo o segundo reinado, porque o primeiro reinado estava em crise, o regencial também. O segundo reinado vem com o café, tá certo? Então, era a maior fonte de acumulação de capitais, mesmo, grana, tá certo? Claro, e seria utilizado posteriormente para a própria industrialização da economia nacional. Mas aí esse café ele passa a ser transportado por qual setor de transporte? Vai, diz para mim enquanto eu bebo uma aguinha. E esse primeiro setor foi implantado aqui pelo Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, que tornar-se-á Visconde de Mauá. É fácil demais, vai, diz. É o setor ferroviário, meu filho. Tá certo? É o setor ferroviário. Tá certo? Ele inaugurou a primeira ferrovia do Brasil. Tá certo? Estrela Raiz da Serra era o nome da estrada de ferro. Tá certo? Aí depois veio a construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Porto de Santos, que era para justamente escoar a maior riqueza do segundo reinado, a maior economia do segundo reinado. Café. E é bom café, viu, meu amigo? Com pãozinho, com manteiga, meu amigo, você molhando assim, adoro! A velha merenda aqui no Ceará. Chupa essa manga! Merenda, negócio de lanche é merenda, que é merenda Ceará, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, gente, em virtude desse café, porque o café, como eu falei, é a nossa base econômica, tá certo? Então ele sustenta o Segundo Império, tá certo? E trouxe grandes divisas para o próprio país, tá certo? Porque o nosso passado colonial, meu amigo, era latifúndio, monocultura e escravismo. Já no segundo reinado, a mesma coisa. Latifúndio, monocultura, que agora é o café, não é mais a cana-de-açúcar, o escravismo. Só que você não pode esquecer que no segundo reinado, quem está estudando, quem está finalizando o 8º ano, é o auge do trabalho escravo e a decadência do trabalho escravo quando chega a Lei Áurea, que é 1888. No ano seguinte é o quê? Proclamação da República. O feriadozinho que nós experimentamos. Tá certo? Experimentamos, fazendo menção ao 15 de novembro de 1889, proclamação da República, fim do segundo reinado, fim do 8º ano, agora é só o 9º. Tá certo? Entendeu? Então, esse café, meu amigo, esse café tem história importante nesse país. Uma coisa importante também que você tem que lembrar, daquilo que a gente trabalhou na matéria, e a gente viu no filme, tá certo? Espero que você assista de novo e reveja. Que é quando o Irineu sai com o Paranhos, o amigo dele, lá da loja maçônica. Aí estão conversando à noite e aparecem uns negros com uma espécie de uns... como se fossem uns tonéis de madeira na cabeça, tá certo?
E é interessante, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, ó, cara, não, presta atenção, que isso aqui é importante demais. Então, aqueles escravos que transportavam, que até quando se aproximavam, eles botavam um lenço no nariz, porque não aguentavam, não suportavam o mau cheiro. O nome daqueles escravos, aqueles escravos eram chamados de tigreiros. Vai, de novo, tigreiros. Já, eles eram encarregados de quê? Eles eram encarregados de recolher e jogar diariamente os dejetos domésticos na praia. Meu amigo, por quê, gente? Porque no século XIX, as grandes cidades brasileiras, como o próprio Rio de Janeiro, haviam emergido e assim também a sua população tinha aumentado muito. Então nessa época ainda não existia o conceito de banheiro. Meu Deus! Esse banheiro que a gente entra na hora que a gente quer, né? Aperta lá, vai-se embora tudo. Meu amigo, não existia ainda esse conceito de banheiro. E nem mesmo de esgoto, para onde vai a mundiça, tá certo? Então, sendo assim, os dejetos, como as fezes, né? Sólidos, tudo aquilo que não podia ser deixado nas fossas, acumulava mau cheiro, meu amigo. Então eram colocados aqueles barris chamados de tigres, os barris eram chamados de tigre. O que levava, que eram os escravos, era chamado de tigreiros. Se vacilar na palavra, papocou com linho tudo e vai chupar a manga verde, viu? O barril é os tigres. O escravo que leva é os tigreiros. E eles jogavam todo aquele conteúdo no mar. Como essa imagenzinha aí, ó. Sacou aí? Então pronto, meu amigo. Você entendeu, né? Você entendeu que você é inteligente. Eu sei que você é inteligente. Você não vai vacilar, não. Tá certo? Tá bom, gente. Agora uma outra questãozinha importante que eu tenho que destacar aqui pra gente finalizar esse negócio com chave de ouro. Tá certo? Aí eu tô finalizando. Já tô caminhando pra finalização. É o seguinte. Gente, quando foi assim, em meados do século XIX, que é o assunto da nossa matéria, foi implementado um tipo de trabalho, tá certo? No qual se custeava a viagem de imigrantes, olha, os imigrantes. A resolução do problema desses imigrantes só com a Marília no 9º ano, mas aqui é o começo. Vários imigrantes passaram a vir para as fazendas de São Paulo. Nela, esses imigrantes, italiano, português, meu amigo, vários lugares, tá certo? Se tornaram uma espécie de sócios, recebendo mantimento, instrumentos para o trabalho, que mais um pedaço de terra. Em contrapartida, eles deveriam dar ao proprietário metade da produção da economia. Qual era a economia? O nome da economia? Café. Não é a manga, não. A manga é minha aqui, ó. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Aí, eles entregavam metade da produção do café como pagamento. E não poderia deixar a fazenda até o pagamento de todo o gasto assumido pelo fazendeiro. A viagem, tá entendendo? Para vir para o Brasil, tá certo? O nome desse sistema é parceria, que ficou conhecido também como uma lei racista, porque eles poderiam ter assalariado o negro e não assalariaram. Na verdade, isso motivou um tipo de tráfico, né, aqui no Brasil, que foi o tráfico interprovincial, vender para outras fazendas em outros lugares que ainda admitiam ainda esse tipo de trabalho escravo, que era o trabalho tradicional. Aí esses caras começaram a utilizar esse trabalho assalariado, mas não com negro, com imigrantes. Sistema de parceria, tá certo? É o nome correto que se dá para isso. Agora, o Ceará, como eu falei para você, que libertou primeiro, promoveu um famoso tráfico, que era o tráfico interprovincial. Tá certo? Então, como era proibido o tráfico da África para o Brasil, então o Nordeste participou muito ativamente desse tipo de tráfico, tráfico entre províncias, tá certo? Isso se deu desde a decadência da economia açucareira. Então nós chamamos de tráfico interprovincial. O Nordeste teve muita força nisso, tá certo? Então, os fazendeiros do Sudeste, né, eles passaram a comprar das regiões nordestinas, tá certo? Então o Ceará vendeu muito escravo para o Sudeste. Por quê? Porque a economia era cafeeira. Precisava de muito braço escravo africano, tá certo? Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui outra coisa importante para a gente destacar. Outra coisa importante para a gente destacar aqui, tá certo?
Presta atenção. Fica ligado aí, viu? Presta atenção aí, deixa eu só dar uma sacada aqui. Me acompanhar aqui minha revisão. Beleza, beleza. Ai, menino, pelo amor de Deus. Tenho que destacar isso aqui. A famosa lei de terras. Gente, cara, a lei de terras. Meu Deus, tem duas coisas aqui importantes. Lei de terras e tarifa Alves Branco. Deixa eu começar pela tarifa Alves Branco. Então, ela aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros. Tem lá no filme? Tem. Que é quando justamente o Irineu está conversando com aquele funcionário e ele diz assim, sabia que o governo brasileiro não vai taxar os produtos ingleses? Que até pergunta, o que é que a gente tem a ver com isso? Nada. A gente é apenas comerciante. Depois o Irineu se torna industrial. E aí quando ele vai à Inglaterra, né, conversar com o seu Carl Rudess, ele diz a mesma coisa. Que a Inglaterra vai ser taxada, vai aumentar os impostos, não vai mais continuar pagando os 15%. Lembra dos 15% daqueles tratados de 1810 que foi renovado com o reconhecimento da independência do Brasil? E aí veio a tarifa Alves Branco. Cuidado para não misturar com Lei Rio Branco. Lei Rio Branco é de escravidão. Tá certo? É tarifa, é uma taxa. Tarifa Alves Branco aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros. E principalmente de quem? Da Inglaterra. Chupa essa manga. E aí tem a famosa lei de terras. Tá certo? O indivíduo tornava-se dono por meio de compra. Terra agora não era mais doada, como aquelas sesmarias que você estudou no 7º ano. Agora tinha que ser comprada. Compra da terra. Chupa essa manga. Essa aqui é docinha, porque o negócio aqui tá show, meu amigo. Tá show. Show demais, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso assunto. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui para destacar. Meu amigo, você tem que prestar atenção no filminho, porque é para você se dar bem. Deixa eu destacar aqui umas coisas importantes aqui sobre o filme. Tem uma cena muito massa e muito curiosa no filme, que é justamente quando ele diz assim, ó. Quando o Irineu chega para pagar as dívidas do seu Pereira, né? Pagou com juros e tudo. Aí ele se admira dele e diz assim, quer vir trabalhar aqui comigo? Aí ele começa a dizer que a Inglaterra que é o futuro, eles é que lideram o mercado mundial e tal. Aí tem uma hora que ele diz assim, olha, e ele diz que ele dá 2 livros para ele, um do Adam Smith e outro do John Stuart Mill. Então ele está se referindo a abrir as ideias, está falando sobre a filosofia iluminista que nós já estudamos. Cara, tá tudo ligado. A famosa filosofia iluminista. Mas eu não posso esquecer de uma coisa importante. Tem uma coisa importante aí que quando ele decide ficar, ele diz assim, agora é o seguinte, para trabalhar aqui comigo eu tenho 2 normas. Qual é que ele diz? A língua, que é a fala, lógico, né? O idioma, na verdade, o idioma. Ele diz, a língua, o idioma, é o inglês. Pelo amor de Deus, se você errar, meu filho, o cara é britânico, viu? Seu Carl Rudess. Aí ele fala, mas a moeda é a libra. Não é o réis, a moeda brasileira que era na época. É a libra, tá certo? Agora, outra cena massa e super curiosa também é a seguinte. O Irineu, quando ele está conversando com aquele Visconde de Feitosa, quando ele vendeu aquelas ações do Banco do Brasil que ele comprou lá do seu Pereira, quando o Banco do Brasil estava falido, aí o Banco do Brasil é liquidado, o Irineu vai vender as ações e ganha uma grana, aí aparece lá o Visconde de Feitosa. Aí ele diz assim para ele, ó, diga-me uma coisa, rapaz, se você fosse Deus, o que você daria ao Brasil? Aí ele pensa, o Irineu pensa, uma manga? Não, meu filho, uma manga não, pelo amor de Deus, não é uma manga não. Ele diz assim, ferro. Aí ele, ouro não seria melhor? Já tivemos muito ouro e não prosperamos. Economia de exploração, o ouro ia para Europa. Chupa essa manga. Ai, meu Deus do céu. Então, aí ele, ferro?
Porque o ferro é a mãe de todas. Ele diz assim, a mãe de todas é o ferro. Aí ele, só ferro? Aí ele perguntou, só ferro? Aí ele diz, ferro, carvão, indústrias. Esse dedo aqui ele é duro. Livre comércio, tem que segurar, senão vai tudinho. Tá certo? Meios de transporte. Olha só quantas coisas ele fala a partir da mãe de todas, que é o ferro. Tá certo? Então, ele estava ligado àquela cartilha dos britânicos, a tal da Revolução Industrial. Não é à toa que ele vai à Inglaterra e conhece a indústria têxtil. E você vê lá mulheres trabalhando, crianças trabalhando. Então, é um assunto super interessante. Beleza, gente? Tranquilo? Então, gente, a revisão é essa, não tem como não, ó. É para chupar essa? Não, essa aqui é verde, é para chupar essa daqui, ó. Gente, foi um prazer inenarrável dar aula para vocês. Vocês que foram meus alunos do 8º A, B e H. E a vocês do C e o D, com essas revisões. Espero que tenha ajudado vocês. Eu quero agradecer aqui. Foi um ano maravilhoso. Espero encontrar com vocês no 2º ano do ensino médio. Tá certo? Pra gente chupar essa manga aqui, galera. Beleza? Uhul! Curte aí, ó! Curte aí!